Aula de História do 8º ano. Pega aí seu caderninho de História. A gente vai começar agora. Deixa eu só ler aqui uma coisa. Aí, nós vamos aqui para a aula de História. Deixa eu ver quem é que vai chegar mais. Eu vou esperar só 5 minutinhos. Oi, Letícia. Oi, Rian. Bom dia, Rian. Rian, você tá nota 10, viu? Você tá nota 10. Dona Daísa perguntou por você. Eu disse que você mudou muito do ano passado para cá. Tá muito frequente, presente na aula. Tá nota 10. Tá fazendo as coisas direitinho, viu? Continue assim, viu? Aí ela gostou da notícia. Parabéns, continue assim. Aí ela elogiou, ela disse, elogiou muito você, elogiou muito sua irmã. Eu vou começar a aula, quem chegar vai pegar a aula já começando, viu? Ah, sei não, Rian, viu? Sei não. Eu vou botar falta em tudinho. Vou botar falta em tudinho. Botei lá no grupo para ver se aparece. Mas então não estão chegando não. Estão brincando. Pronto, já começou a chegar. Foi botar o aviso. Aí, já tá chegando. Aí, já tá chegando, tá vendo? Mais de 50 apoia pra não fazer, né? E aí, bom dia a todo mundo. Quem for chegando, vai chegando. Quem não for, aí hoje eu vou deixar as câmeras fechadas, tá? Porque eu tô de bom humor. Tá certo. Eu tava esperando vocês chegarem pra eu começar. Porque senão eu ia pegar o conteúdo, a revisão pela metade. Viu? Aí. Certo? Vamos aqui. Vamos aqui para a nossa aula agora. Deixa eu ver quem é que tá chegando. Só Rafael.
Ok, vamos começar agora, viu? A revisão de história. Aí quem for chegando, eu vou estar adicionando aos poucos. Eu vou ter que parar a aula para adicionar. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Aí. Aí. Aí vamos lá. Pronto. Olha, aí a gente começou a estudar sobre Napoleão e o Congresso de Viena. Aí Napoleão é um grande militar na Europa, na França, e ele vai virar um ditador. Aí a gente começou a falar sobre Napoleão. Ele, depois de tanta confusão na França, ele foi um dos 3 cônsuls. Deixa eu anotar aqui. Ele foi um dos 3 cônsuls, né, que fazia parte do consulado, que era tipo um congresso nacional. Aí ele sempre tomava as decisões, certo? Ele fez medidas que agradaram a burguesia, certo? E essa burguesia ganhou mais espaço e poder quando Napoleão estava lá no poder, né? Ele estabeleceu o consulado uno e ele se tornou um cônsul vitalício, ou seja, um presidente, um rei, um imperador. Depois disso, ele fez um plebiscito e ele se coroou imperador, certo? Aí começou o processo de ocupação de outros territórios europeus. Então a gente estudou tudo isso. 1789 foi o início da Revolução Francesa. 1799 foi o golpe do 18 Brumário. 1804, coroação de Napoleão. 1806, bloqueio continental. Em 1807, a invasão da Espanha. 1808, a chegada da família portuguesa expulsa de Portugal. Ela vem aqui para o Brasil, porque Napoleão invade Portugal. 1812, campanha na Rússia. 1814, abdicação de Napoleão, início do Congresso de Viena. 1815, 100 dias de Napoleão na Batalha de Waterloo, que a gente vai ver. Aí a gente já começou a ver tudo isso. Aqui era o Napoleão coroando sua imperatriz, sua esposa, e aí tinha o Papa Pio VII, né? Que quem coroava era o Papa. Mas aí ele quebrou essa tradição, justamente dizendo que o rei, né? O imperador era ele mesmo. Nós vimos a consolidação dos valores liberais. Ele tomou medidas bem importantes, começou a reforma educacional, colocando todo mundo para estudar. Ele também disse que a escola era universal e laica, sob a supervisão e o controle do Estado, e não da igreja. Então a igreja não tinha mais... Peraí. A igreja não tinha domínio sobre a educação que teve nesses anos todos, né? Até Napoleão pegar e fazer isso. Aí ele promulga o Código Civil. Esse código, muitos deles são valores liberais da Revolução Francesa que se transformaram em leis. Deixa eu voltar aqui para ver quem é que está chegando atrasado. Aí, nesse contexto aqui, oi. Hein? Revisão, sobre o Império de Napoleão e o Congresso de Viena. Aí ele transformou valores liberais da Revolução Francesa em leis,
certo? Garantindo a propriedade privada, proibindo greves e sindicatos, sendo um ditador, né? Restabelecia a escravidão nas colônias francesas, certo? Ele dizia que os maridos tinham posse sobre as esposas, que essa lei tinha sido abolida no período revolucionário. Cerca de 800 dos 2.000 artigos, 800 só tratavam da propriedade privada, certo? E 7 deles da relação de trabalho. Ele criou o Banco da França, instituiu uma nova moeda nacional que é o franco, certo? Que foi até antes do euro, ele usava o franco, né? E aí incentivou a industrialização, empregou milhares de pessoas por meio de construção de obras públicas como estradas e portos. Aí a política militar de Napoleão Bonaparte, né? A gente vai ver agora. Ó. Já no plano externo, Napoleão enfrentou vários países que vinham atacando a França desde o período revolucionário. Ele venceu a maioria das batalhas em terra, mas acabou vencido no mar na tentativa de invadir a Inglaterra. Então ele foi tentar invadir a Inglaterra e ele perdeu. Os ingleses eram a maior potência mundial, né? Tanto potência marítima, potência econômica, no início do século XIX. E o principal concorrente da França, ele também, a Inglaterra era também o concorrente da França na disputa pela hegemonia mundial. Então, você vai ver aí, certo? As duas potências aí, né? A França querendo ficar em primeiro lugar e a Inglaterra não querendo sair do primeiro lugar. Lembrar que todos os reis da Rússia, da Inglaterra e da França, eles têm parentescos, viu? Ou são primos, ou são netos, ou são tudo da mesma família, viu? Aí aqui tem uma imagem aí, né? 1805, Napoleão tentou invadir a Inglaterra, mas foi derrotado pelas forças do almirante Nelson na Batalha de Trafalgar, retratada nesta obra do século XIX de autoria desconhecida, né? Então ele está aqui, ó. Aí a gente não vai escrever nada porque isso aqui não é muito importante não, assim, né? É importante como conhecimento histórico, mas para fazer pergunta da prova, não vou fazer não. Como não teve sucesso em sua tentativa de invasão territorial, Napoleão tentou derrotar a Inglaterra economicamente. Então, em 1806, ele determinou o bloqueio continental, isso aqui é importante, proibindo qualquer país europeu de realizar transações comerciais com o Reino Unido. Então, vocês vão botar aí, ó, o que foi, né, o bloqueio continental imposto por Napoleão. Aí vocês coloquem aí essa pergunta e vai responder agora, viu? Isso aqui é importante. Aí foi justamente a proibição de qualquer país europeu de realizar transações comerciais com o reino inglês. Isso aqui, ó. Essa é a resposta. Escreve aí a resposta rapidinho. Tem a zoada de uma obra aqui perto, mas dá pra dar aula tranquilo. Uma pessoa chegando agora, atrasado, que eu não sei quem é, que eu vou botar para dentro da sala. É Miquel. Miquel chegou atrasado. Quando terminar, diga aí, eu terminei, professor.
Eita, meu Deus. Não chamei Esté não, meu Deus, por causa que ele tá terminando ali a aula. Ai, meu Deus, me atrapalhei agora também. Ai, meu Deus. Tá não, eu não chamei não. Tô não, Estela. E o irmão de Esté tá ali, na outra aula ali. A semana que vem eu vou melhorar isso, pra não dar choque. Deu choque agora. Perdeu a explicação. Perdeu, Estela. Perdeu a explicação. Ele perdeu a explicação todinha da revisão. De questão não, mas a explicação de revisão sim. Todo mundo terminou? Certo. Aí agora, lembrar, faz aí, Miquel, essa pergunta aí. Qual foi o bloqueio continental imposto por Napoleão? E a resposta tá aí. Terminou, Miquel? Certo, Letícia. Esté, pode desligar a câmera, viu? Pode desligar a câmera se quiser. Eu não vou exigir hoje, não. Terminou, Miquel? Certo. Ok. Lucas já chegou na aula já? Lucas tá aqui? Tá, já tá aqui. Aí vamos aqui continuando, viu? Então esse foi o bloqueio internacional, ó. Então a Inglaterra fazia comércio, né, com esses países todinho. Então olha só, fazia inclusive com Portugal. Aí o Napoleão disse que ia ter esse bloqueio todinho aqui, ó, certo? De vermelho contra a Inglaterra. Então, estados dependentes da França, né? Esses países aqui todinho era dependente da França. Os outros estados eram aliados,
né? E o outro era o Império Francês aqui, ó, tá vendo? Então nós temos aqui, ó, tudo isso aí. Então você vê como o bloqueio foi prejudicial para Inglaterra. Aí lá vem outra confusão, né? Esse povo gosta de confusão. Por ser economicamente dependente da Inglaterra, Portugal não acatou as ordens de Napoleão. Aí em seguida, Napoleão decidiu invadir a Inglaterra. Aí a corte portuguesa então fugiu para o Brasil, onde desembarcou em janeiro de 1808 sob a proteção dos ingleses. Em 1808, Napoleão depôs o rei da Espanha, Fernando VII, e entregou o trono espanhol a José Bonaparte, seu irmão, que governou o país até 1813, enfrentando constante resistência do povo espanhol. As colônias hispano-americanas iniciaram um movimento de emancipação que depois ressuscitaria nas primeiras declarações de independência. Então, foi isso que aconteceu. A família real portuguesa, ela sai fugida lá de Portugal e vem aqui para o Brasil, certo? Em 1808. Isso é uma data importante, isso é um fato histórico importante. Aí o rei Napoleão vai depor o rei da Espanha, vai dar o irmão dele, José Bonaparte, ao trono, e aí tem muita resistência do povo espanhol e as colônias ficam todas assim, querendo se emancipar, querendo declarar a independência. Aí o fim do Império Napoleônico, certo? Até agora a gente só fez uma pergunta que foi sobre o bloqueio continental, viu? Aí eu vou pedir para Miquel ler aqui para mim. Lê aí para mim, Miquel. Expansionista Bonaparte fracassou em razão da falta do bloqueio continental. A economia ofensiva da Alemanha não conseguia abastecer a Europa com produtos industrializados antes vendidos pelos ingleses. Com a economia em colapso, o César Alexandre optou por desprezar as ameaças de Napoleão e abriu portas aos ingleses para evitar que outras nações cometessem na frente reagiu também. Com um exército de mais de 600 mil homens, invadiu a Rússia em 1812, iniciando a sua mais trágica campanha bélica. Um exército mais fraco, barricadou, mas antes queimaram tudo que pudesse ser nas cidades que vinham para atacar. Os campos cultivados, pastos, abrigos, como as tropas francesas carregavam poucos suprimentos, e geralmente aconteciam no território rival, o resultado foi desastroso para os soldados franceses. Quando chegou a Moscou, o exército napoleônico encontrou a cidade incendiada e abandonada, sem sob o rigoroso inverno, com temperaturas inferiores a 30 graus Celsius negativos. Bonaparte ordenou a retirada das tropas quando o exército napoleônico alcançou a França, porém os países europeus já haviam composto uma nova e forte coligação para combater. Em outubro de 1813, em Leipzig, cidade natal. Deixa eu levantar um pouquinho. Pronto. Peraí, deixa eu botar aqui. Tá aqui, ó. Viu? Ó. Tá aqui, ó. Vai. Leipzig, cidade atual, Alemanha, as tropas francesas foram derrotadas por uma liga formada pelos exércitos da Rússia, Áustria e Inglaterra. Pode ser conhecido como Batalha das Nações. Em março de 1819, o exército russo marcharam vitoriosos sobre o país. Sem apoio político, Napoleão Bonaparte abdicou do trono francês, que foi assumido por Luís XVIII, irmão de Luís 16. XVI, condenado ao exílio, obtendo soberania sobre a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, com uma pensão de 2 milhões de francos anuais. Em 1815, Napoleão fugiu da ilha e retornou à França, sendo recebido principalmente pelos soldados populares, enquanto em 18
partia para a Bélgica, ele assumia novamente o poder francês. Então, aí tem muita movimentação, tá certo? Aqui, aí a Rússia, ela diz que ela não vai ceder às ameaças de Napoleão, vai reabrir os portos e aí Napoleão começa a invadir a Rússia, porque a maioria dos produtos industrializados era da Inglaterra, que até hoje tem muita coisa lá, né? É tanto que quando vocês viram aquele barco que lá no Canal da Mancha, no Canal de Suez, aliás, no Canal de Suez, quando ele ficou lá encalhado, né? Aí você viu a quantidade de prejuízo que deu lá por causa daquele acidente naquele canal. Porque tudo passa naquele canal ali. Que todo o abastecimento da Europa, das Américas, vai por aquele canal. Nesse período de Napoleão, ele fez essa proibição, aí a Rússia disse, não, a gente está precisando dessas coisas, das coisas industrializadas, que só a Inglaterra tem, então a gente vai abrir os portos. Aí Napoleão tentou invadir lá, os russos, eles mais fracos, né, eles começaram a recuar para o interior do país, mas tudo que eles tinham, eles queimaram, né, queimaram pastos, queimaram os campos, as casas, tudo. E aí os franceses começaram a ficar fracos porque não tinha muito suprimento, mas quando o exército napoleônico chegou lá em Moscou, ela estava totalmente abandonada. Isso, eu não sei se vocês sabem, mas a Rússia é um dos países mais frios, né? Porque está lá em cima mesmo, bem lá em cima do hemisfério, e lá dá temperatura de menos 30 graus negativos, fácil. Tem episódios no YouTube que a pessoa pode ver que tem época lá que dá 70 graus negativos. Então, 70 graus Celsius negativos, é muito frio. Aí, então, o exército napoleônico vai fazer isso, né? E os países vão fazer uma coligação para combater, que isso é chamada a Batalha das Nações, que em 1813, na atual Alemanha, Leipzig, as tropas francesas vão ser derrotadas por essa liga formada por esses países aí, Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra. Aí ele vai abdicar do trono francês e vai abdicar, né? Porque ele não tem mais apoio de ninguém. E o rei Luís XVIII, irmão de Luís XVI, ele vai assumir o trono. Aí ele vai ser condenado ao exílio. É tanto que tem um filme chamado O Conde de Monte Cristo, que é um dos episódios lá no início, fala que o conde ele foi preso na mesma ilha que estava o Napoleão Bonaparte, viu? Aí isso ele foi lá para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, e tinha uma pensão de 2 milhões de francos anuais, viu? Então ele não ficou assim sem nada não. Aí em 1815 Napoleão vai fugir dessa ilha, vai retornar à França, vai ser recebido com festividades por ex-soldados e populares, e Luís XVIII foge para a Bélgica e ele vai assumir o trono do governo francês novamente. Aí vai começar tudo de novo, certo? Terminaram de fazer a pergunta aqui, ó, o que foi a Batalha das Nações? Em outubro de 1813, em Leipzig, cidade na atual Alemanha, as tropas francesas foram derrotadas por uma liga formada pelos exércitos da Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra. Terminaram? Vê aí se terminaram, por favor. Eu terminei. Certo. Eu também. Então eu posso passar? Sim. Certo. Aí eu vou passar agora, vou passar para a gente quase finalizar aqui. Aí aqui, olha, é uma pintura de Jean-Louis Ernest Massenet, que foi retrata a retirada das tropas francesas do território russo, viu? Tanto que quando vai ser
na Segunda Guerra Mundial, a cidade da Rússia, uma cidade chamada Stalingrado, ela vai derrotar os nazistas que estão tentando entrar lá, que depois a gente vai ver isso. Por causa do que? Do frio, viu? Muito fria, certo? Aí Napoleão no incêndio de Moscou, ó, quando as pessoas botaram fogo na cidade de Moscou, ó, quando Napoleão invade Moscou, viu? Aí a música e revolução. Até o século XVIII, os músicos não tinham grande prestígio na sociedade europeia, certo? Na sociedade europeia eles não tinham muito prestígio. Aí, com exceção de célebres cantores de ópera e de alguns poucos compositores, como Handel na Inglaterra ou Haydn na Áustria. Instrumentistas, compositores e maestros eram considerados mais como trabalhadores braçais do que como artistas. A partir do século XIX, com a valorização da burguesia, com a valorização burguesa da liberdade individual, a música passou a ser como uma expressão da alma humana e dos anseios da sociedade, e não como um simples divertimento para as horas vagas e trilhas sonoras das atividades da corte. As trajetórias de Wolfgang Amadeus Mozart. Então, Mozart é 1756 a 1791. Mozart é muito importante na música erudita, viu? E Beethoven também, 1770 a 1827. São bem representativas da posição ocupada pelos músicos antes e depois da Revolução Francesa. Então, Beethoven e Mozart são parte da música erudita. Mozart viveu à sombra dos aristocratas para quem trabalhou desde criança, exibindo-se como instrumentista ou compondo músicas para eventos e festas. Tentou ganhar a vida fora da corte, mas não obteve sucesso, morrendo pobre e esquecido. Beethoven, por outro lado, fazia parte da burguesia. Foi um dos primeiros músicos da Europa a conviver como autônomo, beneficiando-se do nascente mercado de concertos pagos. A diferença entre os dois músicos também se reflete em suas obras. Uma representativa dos padrões aristocráticos e a outra do gosto da burguesia. Então aqui, ó, Mozart e Beethoven, a curiosidade sobre eles dois, viu? Então, um morreu pobre e o outro ficou rico porque a burguesia apoiava eles. Olha como era a apresentação aqui, ó, né, nesses concertos, né, lá na Europa. Tinha o palco, tinha a parte central e tinha as galerias aqui do lado direito e do lado esquerdo, certo? Então você viu a grandiosidade de uma apresentação lá de ópera, de concerto de música. Aí a pessoa ficava aqui, né, o cantor, e toda a corte, todo o povo rico ia para lá para ver, certo? Aí esse aqui é Mozart e esse aqui é Beethoven, certo? Olha aqui os dois, a foto deles dois, certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí os 100 dias e o exílio definitivo de Napoleão. Aí depois desse aqui a gente tem o Congresso de Viena, aí falando sobre o Congresso de Viena, e por fim tem o resumo. A gente vai terminar ele para a gente finalizar esse capítulo, certo? Aí aqui, ó, os 100 dias e o exílio definitivo de Napoleão, né? Então vocês sabem, ele foi preso, depois voltou, aí agora vai ter assim uma perda total do poder que ele tinha. Então as guerras napoleônicas provocaram a morte de mais de 3 milhões de franceses. Para reorganizar o exército, Napoleão teve de recrutar soldados muito jovens, alguns com menos de 15 anos, igual a vocês, viu? Napoleão disse, vocês vão para a guerra também, com meninos de menos de 15 anos. Aí ele tentou uma ofensiva contra os territórios das nações adversárias, mas enfraquecido foi derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em 18 de junho de 1815. Aí terminava seu último governo, que durou apenas 100 dias. Exilado novamente, dessa vez na ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico, a cerca de 1.900 quilômetros da costa da África, Napoleão morreu em 1821. Então, o que é a Batalha de Waterloo? Fale
sobre a batalha de Waterloo, certo? Aí você vai dizer aí aqui o seguinte: foi uma ofensiva contra os territórios das nações adversárias, certo? Aí eu vou encerrar a aula aqui, vou mandar o 7º ano para lá. Termina aí, viu? Francisca. Terminou, Francisca. Pronto, pode sair todo mundo. Tchau. Tchau. Francisca, aguarda aí, Pinhão. Francisca, aguarda aí que eu vou mandar você. Tem aula amanhã. Tem vídeo lá. Olha o grupo. Olha o grupo. João. Terminou a aula aí? Pronto, aí no choque de horário da aula de história. Aí eu vou pegar e a gente tá finalizando aqui, mas aí eu dou aula depois para ela amanhã, viu? Então pronto, aí por hoje a gente não tem mais aula não, viu? Passa aí para a Esté para explicar para ela. Tchau, João. Oi, Esté. Esté deu choque de horário aqui. Aí deu choque de horário aqui. Então, amanhã eu explico para você sobre história aqui. Só eu vou dar aula para você, viu? Porque senão vai demorar muita coisa aqui. Aí a gente vai terminar quase meio-dia e eu ainda tenho o 8º ano para dar aula. O 9º ano para dar aula, viu? Tá certo, então amanhã, viu? Tchau. Se você quiser ver o vídeo no YouTube, aí já fica melhor também, viu? Que daqui a pouco eu vou postar. Tá bom? Tá certo, tchau. Até amanhã, tchau. Nada, eu que agradeço. Você também. Pronto, deixa eu botar aqui, deixa eu tirar o Antoniel. Meu Deus do céu, esse menino não sai. Pronto. Aí vamos terminar aqui, viu? Vou começar a passar aqui. Pronto, então essa foi a batalha de Waterloo, viu? Foi a batalha de Waterloo. Aí vamos aqui dar sequência. Estão entendendo até agora? Tem alguma dúvida? Então, Napoleão, ele vai perder a guerra a primeira vez, depois ele volta. Aí tem a segunda vez que... Não, pode sair ainda não, certo? Eu tô finalizando. Aí ele vai perder a guerra, certo? Aí ele vai perder a guerra e vai... Ele vai perder a guerra e vai voltar. E quando ele tá voltando, ele vai perder de novo a guerra na Batalha do Waterloo. Aí ele vai ser exilado nessa ilha,
na ilha de Santa Helena, que está muito, muito distante da costa da África. Para ele fugir de lá era muito difícil. Aí ele morre em 1821. Aí aqui está a ilustração, né, das batalhas, certo? A trajetória de Napoleão, como ele veio a ser, né? Ele veio a ser o do cônsul, depois do cônsul ele ficou como imperador, depois de imperador batalha e terminou exilado na ilha lá de Santa Helena, viu? Então agora vamos para o Congresso de Viena, que a gente vai estudar sobre ele, que foi esse Congresso de Viena, para quase finalizar. Ele só vai sair quando eu terminar aqui de explicar esse conteúdo e a gente finalizar. E tem o resumo para escrever na matéria de história. Aí, ó, o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, em 1814, após as derrotas de Napoleão, tanto na Rússia como em Leipzig, as potências europeias se reuniram em Viena, na Áustria, para restaurar a ordem no continente e redefinir suas fronteiras, que haviam sido modificadas pelas campanhas napoleônicas. O Congresso de Viena, como ficou conhecido, só foi efetivado em 1815, com a derrota definitiva de Napoleão. Presidido pelo Ministério do Exterior austríaco, o príncipe Metternich reuniu diplomatas de todos os estados que participaram das guerras napoleônicas, inclusive a monarquia francesa restaurada. As decisões, porém, foram tomadas pela Rússia, Prússia, Inglaterra e Áustria, certo? Entre as decisões do Congresso de Viena, destaca-se o princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio europeu. Então, vocês vão colocar aí, fale sobre o Congresso de Viena. Opa! E a outra pergunta quais foram as decisões do Congresso de Viena? Certo? Aí tem essas duas formas aí, ok? Aí agora a resposta para a primeira vai ser essa aqui, ó. Foi o Congresso, as potências europeias se reuniram em Viena para restaurar a ordem no continente e redefinir suas fronteiras, certo? Pronto. As decisões do Congresso foram feitas pela Rússia, Inglaterra, Áustria e tá aqui. E esse outro aqui eu vou botar de verdinho, certo? Vou botar de verdinho, que é a segunda pergunta. Destacar as decisões do Congresso de Viena foram essas aí. O equilíbrio europeu e o princípio da legitimidade. Vocês podem fazer aí, viu? Ok? Aí eram considerados legítimos governos e as fronteiras anteriores à Revolução Francesa. Buscava-se restaurar as monarquias depostas e restabelecer a ordem do antigo regime, abalado pela primeira revolução. Depois, pelas ideias liberais difundidas por Napoleão, atendendo aos interesses dos estados vencedores. Essa união de diferentes nações em torno desses interesses comuns ficou conhecida como Concerto da Europa, o equilíbrio europeu, tá certo? Então, isso aí eu não vou perguntar porque não é muito importante, mas aí, esse aí do Congresso de Viena, os princípios tal, é muito importante isso aí, viu? Termine aí de fazer. Deixa eu ligar aqui para o seu Marcos. Quando terminar, me avise. Quando terminar aí, me avise, viu? Para eu passar. Eu vou botar aqui na tela para eu ver. Quando terminar, diga terminei, professor, para eu avançar.
Deixa eu ir aqui na cozinha. Quando terminar, diga: terminei, professor. Terminei, para eu saber que terminou, para eu passar. Eu vou aqui na cozinha rapidinho. Posso passar? Eu tô aqui, é claro, eu não posso ficar pra cima e pra baixo, vocês me vendo eu passando pra lá e pra cá, não. Oxe, Lucas. Aí eu tenho que botar, não é um paninho não, é uma máscara, ó. Aí eu boto assim em cima. Esse Lucas cheio não, isso. Terminaram, ó. Estela terminado. Posso passar? Ok, Lucas, Natália, Letícia. Beleza. Pra gente encerrar logo aqui e eu liberar vocês. Ok, Rafael. Ok, Lucas. Aí, deixa eu voltar aqui pra tela. Aí nós vamos aqui, né? Pra gente encerrar aqui esse conteúdo. Aí olha, o acordo de reconstituição das fronteiras anteriores a 1789 não foi respeitado. Aí as grandes potências aproveitaram a oportunidade para anexar territórios dos estados mais fracos, como se nota no mapa a seguir. Então aqui, ó, vocês vão ver, chamado Países Baixos, não sei o que, Reino de Portugal, Reino de Espanha, Gibraltar, aqui essa ligação da África com a Europa, aqui por essa parte aqui de Espanha, certo? Aí aqui, ó, Império Otomano, aqui, ó, da Áustria, da Prússia, da Rússia, de Pietro Sardenha, de Saboia, Confederação Germânica, fronteiras em 1815. Aí esse vermelho aqui foi a Confederação Germânica. Aí eles avançaram em várias regiões. Aí, passando aqui, né, a gente vai ver aqui que o Congresso de Viena, a Confederação do Reino, constituída por Napoleão em parte do território do Sacro Império Romano, foi derrubada após o Congresso de Viena, viu? Em seu lugar surgiu a Confederação Germânica, que unia 32 estados autônomos da língua alemã, lideradas pelo Reino da Prússia e pelo Império Austríaco. Para garantir que as decisões do Congresso fossem respeitadas, Áustria, Rússia e Prússia criaram a Santa Aliança, que era uma coligação militar interessada em combater as transformações revolucionárias. Então coloque aí o que foi a Santa Aliança. Rapidinho, no instante a gente faz aqui e termina esse assunto. Aí vocês vão botar aí o que foi a Santa Aliança, viu? Aí na Santa Aliança vocês vão pegar e colocar aqui, ó, que foi uma coligação militar até revolucionárias, ok? Além disso, instalou-se na Europa um clima reacionário, com perseguições de toda a ordem, fechamento de escolas e jornais, prisão de liberais e restabelecimento da Inquisição em alguns países. Então começou a ditadura, viu? Muitos liberais optaram por se reunir em sociedades secretas, como a maçonaria, a fim de combater o avanço reacionário absolutista. A Santa Aliança buscou recuperar o domínio colonial europeu sobre as nações recém-independentes da América Hispânica, porém enfrentou a oposição dos Estados Unidos, que em 1823 estabeleceram a doutrina Monroe, com o lema América para os americanos.
ameaçavam declarar guerra à Santa Aliança caso seus membros interviessem nos países latino-americanos. A Inglaterra também discordou dos objetivos da Santa Aliança e o país da Revolução Industrial tinha interesse em evitar qualquer tipo de restrição ao mercado e por isso apoiou as nações independentes da América contra a Aliança Reacionária. A reação absolutista, contudo, não durou muito tempo. Ainda na primeira metade do século XIX, uma nova onda de revoluções liberais cobriu a Europa, abalando de vez as últimas estruturas absolutistas. A partir de então, um forte nacionalismo surgiu nos países que haviam sofrido perdas territoriais depois do Congresso de Viena. Terminaram aqui essa parte da Santa Aliança. Deixa eu olhar quem foi que falou aqui que eu não vi. Alguém falou aqui que eu escutei alguém falando. Terminou, terminei. Certo. O professor continua lendo? É claro que eu vou ler. Certo? Então eu vou passar aqui para o resumo, que eu vou tirar o print. Deixa eu diminuir aqui a telinha. Eu vou tirar o print e vou passar lá no grupo para você fazer seu resumo. A menos um pouquinho. Ok? Pronto, fim da aula. Até amanhã, se Deus quiser.